A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Esse ano eu participei do Congresso Brasileiro da Aviação Agrícola, lá gravei muitas entrevistas, compartilhei com vocês aí ao longo desse semestre, e eu guardei uma última para esse mês de dezembro, para esse finalzinho de ano, e eu vou conversar com o Thiago Silva, que é da AgSur Brasil. Eles são representantes da Air Tractor dos Estados Unidos aqui no nosso país. Sabe aquela prosa boa, aquele bate-papo gostoso? Tá aí, Thiago Silva, a partir de agora. Eu tenho falado que aqui nesse Congresso da Aviação Agrícola, o tempo todo a gente está se surpreendendo positivamente, né? Com empresas que são altamente representativas, e é um nicho, é um setor que tem encantado a cada momento. Eu acho que todo brasileiro precisa de conhecer um pouco mais a respeito da aviação agrícola. Eu estou aqui ao lado do Thiago Silva, da AgSur Brasil, e ele vai contar para a gente um pouco da história dele, da história da AgSur Brasil e a participação deles na aviação agrícola. Thiago, brigadão, cara. Final de feira. Final de feira, todo mundo Fiquei cansado. sabendo que você já não tinha nem voz, A né? voz já se foi, já faz tempo já. O cara fez gagarejo para conversar com a gente. Tentar organizar um pouquinho. Tá certo. Não deu tempo de maquiar, tô um pouco curioso, hein? Tá bom. Mas tá tudo bem, tudo certo. Thiago, que Sim. congresso, hein, cara? Mas foi bom. Esse foi maravilhoso, na verdade, né? Um congresso diferente. Falar que foi o melhor dos outros anos. O que você me fala do público presente nesse congresso, Thiago? Então- Quantos congressos vocês participam? Mas eu já tenho, que na verdade eu vou no congresso desde que meu pai me levava nos congressos, né? Então, assim, de congresso assim oficial pela AgSur, pela Air Tractor, no caso acompanhando meu pai, eu tenho desde 2012, né? Mas eu vou em congressos de aviação, poxa, eu tô com 40 quase, 39, então desde meus 10, 12 anos de idade eu tô acompanhando o congresso já. E por Vários tipos de congressos de aviação. que esse congresso, cara, foi especial? Rapaz, assim, como posso dizer, eu não sei dizer ao certo, né, o que aconteceu, mas ele foi muito mais movimentado que os outros, né? Eu acredito que a localização Santo Antônio de Vergés, o ano passado foi diferente desse ano. O local foi o mesmo, mas o ano passado foi diferente. Esse ano foi muito melhor. A questão, a organização, os aviões, né? Então a gente se encanta em ver a quantidade de aviões lá de fora. Pois Você vê a maneira que você chega, você é recebido, né, na entrada do congresso, né? Então assim, e a quantidade de pilotos, né? Pilotos, proprietários que vieram para visitar a gente, acompanhar todos, né? Todas as tecnologias, as empresas que estão expondo aqui, né? Então tem muito mais empresas do que os outros anos também, né? Então assim, foi um evento totalmente diferenciado. Você acha que o público foi mais qualificado? Foi muito mais, né? Acredito que assim, não teve, como posso dizer assim, teve mais pessoas que vieram para tratar sobre a questão do avião, né? Não foi assim, não teve pessoas aleatórias, né? E que muitas vezes acaba, eu acredito assim, existem, né, as pessoas que vêm por curiosidade, né? Existem pessoas que vêm por curiosidade, chama a atenção, exatamente. E então assim, esse congresso parece que ele foi muito mais direcionado, né? Então teve muito mais pilotos, né? Nós tivemos, lógico, eu estou sem voz, tanto que eu conversei, foi muito bom, né? O nosso stand, graças a Deus, desde a hora que nós iniciamos o serviço, né? A partir de 1h30, 2 horas, até as 9 horas da noite, nós estávamos ali com pessoas, com pilotos, amigos, clientes, conversando com a gente, trocando ideia, trocando informações, né? E assim, alguns ajustes também, né? Que nós estamos aqui não só para atender, não só para vender, né? Então, assim, o nosso objetivo também aqui é tratar de algumas dificuldades, no nosso caso, da parte de aeronaves, né? Tratando-se de garantias, algum problema que um piloto teve ou outro teve diferente. Então, a gente juntar essas informações e conseguir ajustar isso para o cliente. Dentro disso que você colocou, o pessoal traz muito feedback?
Traz bastante, bastante. Assim, e nos ajuda muito, né? Eu falo assim que a crítica para nós, ela não é aquela questão ruim, né? A crítica para nós, ela ajuda a melhorar, né? Então eu sempre, assim, nós temos simulador de voo, né, em São Paulo. Então o que a gente sempre pede para os pilotos, independente de ser amigo ou não, que passe para nós, né? O que tem de ruim, independente, assim, eu gosto de ouvir as coisas ruins, né? Não quero só ouvir coisas boas da empresa, eu quero ouvir coisas ruins, e isso não nos chateia, isso nos melhora. São as coisas ruins que a gente consegue. Exatamente. Cara, aquilo que é bom, o elogio não leva ninguém pra frente, cara. O elogio, na verdade, se assim for. Só mexe no ego, né? Se o pessoal fala assim, ah, não, tá tudo bem, então, se tá tudo bem, então tá tudo bem, então você não tem nada a melhorar. Mas a gente sabe que a aviação como um todo, tipo, não somente a aviação, em qualquer outro tipo de área que você tem, tratando-se de carro, que seja, falando de mecânico, que seja de drone, de avião, de carro, de bicicleta, o que for, sempre tem uma coisa diferente, sempre tem uma coisa para você ajustar, sempre tem uma coisa para você melhorar. Nunca vai ser perfeito. Então, trata-se de uma máquina e trata-se de pessoas. Então, o quanto mais críticas você tiver, melhor você fica. Então, assim, não queremos somente elogios, queremos saber das coisas ruins, né, e erradas que tem, para que tentamos melhorar o máximo possível, né? A gente sabe que ninguém consegue ser perfeito nesse ponto, mas a nossa vontade é que seja a aviação perfeita, que a gente, como diz, eu vivo da aviação, né? Então, assim, eu sou um apaixonado de aviação. Meu pai, eu desde pequeno acompanhei meu pai, desde a época. Meu pai trabalhava somente com Ipanema em 90, eu sou de 86, meu pai em 94 já estava trabalhando com venda de peças de Ipanema, e eu sempre estava acompanhando meu pai em vendas de aeronaves, na época da Embrasa, né? Alguns dos antigos vão saber, né? Vão saber quem é a Embrasa, né? No passado, e quem meu pai também é, meu pai, o Geroli, então é bem conhecido também na aviação, então eu sempre acompanhei ele desde pequenininho. Então eu era o Tiaguinho, filho de Geroni, daí hoje eu tô à frente da negociação. Tiago, como é que surgiu o AgriSur Brasil? Então, a AgriSur Brasil, ela surgiu, ela faz parte do grupo AgriSur, né, do grupo AgriSur Aviões. A AgriSur Aviões, ela nasceu em 2007, né, exclusivamente para atender as aeronaves Air Tractor, né. A AgriSur Aviões, ela está localizada no Uruguai, ela fica no Uruguai, então ela é uma das distribuidoras de Air Tractor pro Mercosul, né. Então hoje a Air Tractor ela tem três distribuidores, e cada distribuidor tem o seu representante no Brasil, no Uruguai, Paraguai. Então, assim, esses distribuidores, eles atuam com outras empresas que são representantes, né? E nós somos uma das representantes, no caso, da AgriSur, do grupo AgriSur. Então, a AgriSur Brasil, ela nasceu em 2020, né? Com o intuito de criar o centro de treinamento para Air Tractor, que é onde nós temos o simulador, que é o simulador de última geração hoje, que foi importado pela Austrália. Então nós iniciamos o processo com o simulador e logo em seguida continuamos assumindo a parte de venda de aeronaves. Então de 2020 pela AgriSur Brasil foi onde nós iniciamos a AgriSur Brasil na venda de Air Tractor, né? E a AgriSur Aviões ela está desde 2007, que foi quando os outros distribuidores entraram no Brasil também. Deixa eu ver se eu entendi. A sua atuação, ela é na parte da venda das aeronaves. A venda das aeronaves Air Tractor. E o seu pai, ele trabalha Meu pai foi o pioneiro de venda de Air Tractor no Brasil. Meu pai ele começou a vender Air Tractor em 96, junto com o John Michler pela Trailink com o Paul Lasteder, né? Então de 96 até 2007 era só meu pai que vendia Air Tractor no Brasil. Em 2007 foi aberto para os outros distribuidores entrarem. Aí nesse ponto de 2007, na verdade você foi na transição, né, de 2006 para 2007, foi quando nasceu a AgriSur Aviões, né, que veio do Uruguai. A AgriSur Aviões nasceu em 2007 somente para a distribuição de Air Tractor. Que aí meu pai continuou ainda a atuar com a venda de Air Tractor, só que pela AgriSur Aviões. Que foi o momento em que a Trailink, o seu Paul Master, o falecido Paul, né, que muitos conheceram, né, o seu Paul, foi quando o seu Paul se aposentou, que não iria mais fazer a parte de venda de Air Tractor, e foi quando foi aberto como diz assim, foi aberto para os outros distribuidores entrarem no Brasil, no caso no Mercosul, né, no Mercosul, e aí foi onde foi criada a AgriSur Aviões. Cara, como é que tá esse mercado no Brasil? Porque quando eu conversei com várias pessoas aqui, eles falam assim, nossa, é um mercado que está crescente, não para de crescer o número de aeronaves no Brasil e tal. E eu falo que o agro, ele é fantástico por isso, porque às vezes o cara fala assim, nossa, o agro está em crise. Cara, tem setor que está crescendo assim a números, né, incríveis, lógico.
Eu costumo dizer que o agro não é uma entidade, né? Não é único, né? O agro são várias ramificações, Sim, né? sim. No segmento específico de vocês, como é que tá? Então, assim, o que que eu falo? Eu falo que a crise existe em todo lugar, Uhum. né? E é o que eu comento com nossos clientes, né? Que nós temos, assim, o Air Tractor, você tem dois tipos de clientes. Tem o cliente o agro e o cliente da aviação agrícola, né? Então, todos trabalham para o agro em si. E, assim, existe realmente essa questão de crise, né? Não é um negócio, assim, que vai falar assim, ah, não, nós estamos todos confortáveis. Céu de brigadeiro. Sim, não, se falar que tá confortável, não tá, vamos dizer assim, Hum. tá? Pode ser que o cara fale assim, existem muitos que vêm falar assim, ah, mas um produtor ganha muito dinheiro, tá, mas o quanto que ele gasta, certo? O quanto que impacta a questão de uma tarifação para um produtor hoje, o quanto que impacta a questão de uma exportação, uma questão de uma importação, a importação de uma aeronave, né, a criar uma tarifação, criar algum tipo de taxa. Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, poxa, se você vende avião, você é rico. Eu falo, não, eu não sou rico. Eu vendo avião, eu gosto do que eu faço, eu sou apaixonado pela aviação, né? Então, assim, é um negócio assim que, como diz assim, eu amo de paixão a aviação agrícola. Ser rico é muito subjetivo. Exatamente. Então você fala assim, pô, você vende avião, tá, mas o quanto eu trabalho para vender esse avião, o quanto o produtor que me atendeu trabalhou para chegar onde ele tá, para chegar nos 3, 4, 5, 10, 20 mil hectares que ele está plantando hoje. E o quanto que ele tem de problemas para resolver aqueles 20 mil hectares, 7, que seja 1.000 hectares, certo? Então, assim, a crise, ela existe, ela não tá aquele negócio assim, fala assim, eu tô vendendo avião, não tô vendendo, eu tô tirando pedido. Não existe você tirar pedido de avião. Existe você trabalhar o cliente, você conquistar o cliente da maneira correta e apresentar para o cliente a solução para ele. O cliente ele não compra o avião agrícola por luxo, ele compra por uma necessidade, ele é uma ferramenta de trabalho. Certo? Então, assim, então para nós, a crise, o pessoal fala que não está em crise, todo ano a gente tem uma crise. Todo ano a gente tem um problema. Lógico que algum tempo atrás não teria tanto, né? Então hoje, assim, eu falo que a crise ela existe, ela acontece e nós passamos sempre por vários tipos de crise. Só que, como diz o ditado, né? Todo mundo vê a pinga que a gente bebe e não vê os tombos que levamos, né? E às vezes é só mais vê tombo do que cachaça, mais né, tombo do Thiago? que cachaça, exatamente. Então, assim, falar que, poxa, não estamos em crise, eu falo que eu estaria mentindo, né? Existe sim uma crise, só que tem aquele que sofre menos e aquele que sofre mais. Tiago, você começou a prospectar um cliente aqui no Congresso, começou a conversar, começou ali um namoro, tal. Sim. Cara, quanto tempo leva? Lógico, cada caso é um caso. Quanto assim, tempo leva para desenrolar esse negócio até do início dessa conversa aqui até assinar o contrato lá e essa aeronave chegar na mão do produtor ou da empresa? Então, o que depende? O que acontece hoje, né? Lógico, nós temos uma lista de espera hoje, existe essa lista de espera. Isso veio de alguns eventos atrás, não somente o SINDAG é o evento que traz também muito cliente. E como nós temos muitos clientes como produtores também, nós temos captação de muitos clientes em feiras agrícolas, como a AgriShow. Então, nós temos, nós temos prospecção desde como 2020 na AgriShow, estou entregando avião agora, em 2025, de clientes que fecharam em 2023, né? Então, o que eu posso dizer? Fora a crise que não tinha, que existia, mas é uma crise diferente, né? No passado, o pessoal reservou muito aeronaves, mas quando você tem, vamos dizer assim, vamos colocar numa situação normal, vamos dizer que eu tenho um avião disponível para entregar esse ano, e aí chegou um cliente no SINDAG hoje, e aí fala para mim assim, eu preciso desse avião. E eu falo assim, eu tenho o avião que você precisa. Então, o que acontece? A data de entrega, ela já vem pré-definida para nós pela Air Tractor a partir de novembro, que é quando é feito o Dealers Meeting, que é a reunião de todos os distribuidores, e a partir daquele mês de novembro nós temos as datas. Então eu não consigo falar para o meu cliente hoje, eu pegar e falar para ele assim, chegar um cliente no meu stand e ele fala assim, Thiago, eu quero um avião para entregar em julho do ano que vem. Eu falo assim, infelizmente eu não posso prometer julho do ano que vem porque eu não sei qual é a data da aeronave que eu tenho. Mas se eu tivesse essa data prevista, como que funciona o processo no todo? Hoje nós estamos no mês de agosto e vamos dizer que eu teria uma aeronave para entregar em dezembro. O cliente fechou comigo hoje, a aeronave dele de dezembro está disponível. Só que a aeronave vai entrar na linha de montagem 5 semanas antes do prazo de entrega. Então,
Vamos colocar aí dia 15 de dezembro, a aeronave vai entrar no dia 1º de novembro para a linha de montagem para começar o trabalho, né, na primeira semana de novembro. Então, assim, durante esse período de agosto até novembro, eu vou trabalhar a documentação do meu cliente. Seja ele à vista, seja ele financiado. Se for financiado, é aquele processo um pouco mais moroso, né? Então, aí nós temos uma contadora que ajuda, né, os nossos clientes com o contador deles a elaborar toda a documentação, que é uma documentação diferente nossa daqui do Brasil. Não é como se você vai no Itaú e pegar o crédito, porque o Itaú já tem o teu registro, né? Então você vai tratar com um banco americano que ele nunca te viu na sua vida. Ele não sabe quem você não sabe como que é o seu score no Brasil, não sabe o que você tem de bens. Então é um trabalho assim, desde o começo, como se não tivesse nada registrado. Então a gente vai pegar o contato com o computador, vai fazer todo esse processo. Esse processo depende muito da agilidade que você vai ter os documentos. Então se você tem os documentos rápido, você consegue finalizar em menos de um mês. Aí vai mandar toda essa documentação para o banco, a AirTractor vai fazer a pré-análise dessa pré-análise do Exim Bank. Então, a questão do prazo de entrega vai depender, na verdade, disso. Vai depender de para quando é a sua aeronave, mas o prazo de documentação vai variar desse processo, né? Do processo de documentação, da entrega da documentação tua para o meu contador e o trabalho que nós vamos fazer. E além desse processo todo, ele existe toda a parte de benefício fiscal. Cada estado tem um benefício. Se o cliente tem toda a parte de benefício ativa, né? Principalmente no Mato Grosso. Mato Grosso hoje, Mato Grosso do Sul e Bahia são os estados que dão isenção de ICMS. Então vamos dizer, no caso do Mato Grosso, aqui que nós estamos em Cuiabá hoje, se um cliente vai fazer a aplicação para o benefício fiscal do estado do Mato Grosso, ele conta 30 dias após o mês subsequente. Então se você dá entrada hoje, dia 21, ele vai começar a iniciar a contar a partir do dia 1º do mês que vem. Então você tem ainda essa perda de 30 dias, que o teu avião só vai poder entrar com benefício a partir de outubro, né? Então assim, tudo depende. A questão da entrega não é aquele negócio simples de você pegar, simplesmente falar para o cliente, tô comprando avião, você me entrega quando? Eu te entrego amanhã. Não, depende de como está a tua documentação, depende de como está todo o processo, que aí é onde nós vamos conseguir te definir realmente uma data, mas o teu avião vai estar reservado. Se tu reservou para dezembro, para setembro, para outubro, ele vai estar reservado, só vai depender da correria de documentação mesmo. Vou fazer uma pergunta que deve ser a dúvida de muita gente. Quanto custa um avião agrícola? Então, vai depender muito do modelo, né? Hoje a AirTractor, até a gente brinca, né? A AirTractor hoje é a única empresa de aviação agrícola que existe uma prateleira para cada tipo de necessidade, né? Então nós temos 400, a série 400, 500, 600, 800, né? O 402 hoje, o valor do avião, né, fora translado, fora os equipamentos, ele está em $1.198.000, né? Dólares, isso. O 502, 1.370.000. Aí tem o 502 XP, ele vai estar hoje, de cabeça, ele vai dar 500 e alguma coisa aqui de cabeça. Não, tranquilo. E o 602, ele vai beirar seus 1.900.802. Tiago, gostei da nossa conversa. Obrigado. Muito bom entender um pouco mais desse segmento. Eu acho que muita gente tem curiosidade. Sim, a sim. respeito, e você tirou aí as dúvidas do pessoal. E é bacana de se ver, cara. Sim. Setor que tá indo bem. Aquilo que você falou, não tá às mil maravilhas, mas está crescendo e crescendo de uma forma consistente. Sim, exatamente. É o que eu falo assim, o crescer, ele vai crescer, todo o setor vai acabar crescendo, dependendo muito realmente de economia, né? Então hoje assusta um pouco, realmente, tem um pouco de susto, mas a tendência é crescer cada vez mais, né? O AirTractor hoje, o ano passado, foi entregue quase 100 aeronaves, né? Esse ano provavelmente vai ser entregue na média também de 80 a 90 aeronaves também, né? Então assim, é um mercado que tende a crescer muito mais e é um mercado que o Brasil necessita, né? É uma área que assim, as áreas estão crescendo muito. Então você pega a parte de produção, aumentou trator, plantio, então tudo vai crescer e a parte e a aeronave vai crescer também. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio.
Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.